Hoje na AES foi possível discutir um tema que não só é um tema de agenda, como é um tema intersetorial, ou seja, de todos os setores da economia nacional. Hoje falamos de responsabilidade social e abordamos a responsabilidade social nos seus dois níveis de execução. Por um lado, o nível interno das empresas, ou seja, falamos da responsabilidade social enquanto a responsabilidade exercida para com os colaboradores das empresas. E depois olhamos para o nível externo, ou seja, para a responsabilidade social exercida para com aqueles que constituem o entourage da empresa, ou seja, o ambiente e, por outro lado, a sociedade. Ao focarmos-nos na sociedade, tivemos a oportunidade de ter um olhar abrangente sobre as características da sociedade portuguesa e das organizações sociais que nela operam e da relação que estas mesmas estabelecem ou não com o setor lucrativo no sentido da sua sustentabilidade. E foi-nos possível conversar sobre, por exemplo, filantropia, ou seja, sobre como colaborar, como ajudar as organizações da sociedade civil a viverem uma realidade de desenvolvimento sustentável. E percebemos que a filantropia pura não é o exercício da responsabilidade social, porque responde apenas a um impulso de doar, de ajudar, que sendo bom na sua essência, não se enquadra necessariamente nos desafios de negócio de uma empresa, que são legítimos e que devem por isso também enquadrar a responsabilidade social. E chegamos então à noção de filantropia estratégica, ou seja, de utilizar a filantropia de uma forma estratégica para os fins da própria empresa, ou seja, doar de uma forma organizada, doar numa perspectiva de responder aos desígnios próprios da empresa, dos desafios empresariais que a empresa tem, mas respondendo às necessidades sociais, às necessidades ambientais do meio onde a empresa se insere. E falámos dos novos desafios, falámos, por exemplo, de investimento social. Falámos, por exemplo, de como é que podemos cooperar entre o setor da economia social e o setor lucrativo numa perspectiva win-win. Mas falámos também que estes dois setores falam linguagens diferentes e verificámos que precisam de se encontrar. E a AES tem sido, nos últimos anos, um espaço de encontro entre o setor de economia social, que tem aqui espaço num programa específico de gestão de organizações sociais, e os setores e o setor lucrativo nas organizações que compõem a panóplia de alunos que temos aqui connosco anualmente, de uma diversidade em termos de intervenção extraordinária. Este lugar, esta escola, tem sido um lugar de encontro destes dois setores e um lugar onde se torna possível falar de responsabilidade social nestes dois grandes níveis, no nível externo, ou seja, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade social, mas também numa grande aposta no fator humano das organizações, no fator humano das nossas empresas, no sentido de as sensibilizar para a necessidade de cuidar primeiro, e essa é a primeira responsabilidade social que nós temos, cuidar primeiro dos nossos colaboradores. Foi sem dúvida um encontro cheio de frutos, cheio de questões que se levantaram e que cada um levou para casa para procurar resolver, mas ficou entre todos o desafio de nos voltarmos a encontrar, desta vez também com o setor de economia social, para podermos juntos debater estes assuntos num olhar de inovação perante o novo século em que nos encontramos, numa perspectiva de investimento que possa ser bom para todos, porque todos queremos, de facto, a sustentabilidade das organizações, sejam elas de que setor forem.